Salmo 4, amém? Vamos dar continuidade no aprendizado sobre o livro de Salmo, sobre o saltério. Salmo 4, só recapitulando enquanto os irmãos abrem. Salmo 1, salmo escrito por Davi, de acordo com a maioria dos pesquisadores e estudiosos. Ele foi dirigido como um salmo de sabedoria para nos instruir sobre dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio, um caminho que leva para o céu e um caminho que leva para o inferno. No Salmo 2, nós vemos Davi trazer o rei estabelecido. Ele não fala dele, ele fala do rei Jesus profeticamente. Deus abençoe. Porque Davi ele era rei e era profeta. Então o Espírito Santo, na escritura do Salmo, quando ele ia compor algum hino, ele usava da profecia do Espírito para trazer na memória futuramente aquele que viria. E aqui no Salmo 2 trata do rei Jesus, um rei estabelecido por Deus. No Salmo 3 falamos sobre Davi especificamente, em sua perseguição dos filhos dele, Absalão, contra ele. E aí ele escreve este salmo na perseguição. Este Salmo 3, eu não falei passadamente, mas falo agora, ele foi escrito no período diurno, no período do dia. E aí ele escreve o Salmo 3 em contemplação ao Senhor, para que o Senhor o livre e o guarde da perseguição de Absalão. E eu trouxe Cristo também no Salmo 3. E agora vamos para o Salmo 4, também escrito por Davi. E este salmo, irei falar um pouquinho sobre ele com calma, tentarei falar mais pausadamente, para que os irmãos venham tentar compreender. Amém? Vamos ler apenas versículo 1 e 8, e depois pode deixar aberta a Bíblia, e vamos navegar nos versículos. Versículo 1 do Salmo 4: Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha retidão. Na angústia dai-me alívio, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Verso 8: Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, mais uma vez te bendizemos, te adoramos, te exaltamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Pai celestial, cremos que o incenso levado ao Senhor na adoração nessa noite chegou ao teu trono com cheiro suave, e o Senhor tem abençoado, Pai, o lar, a família e a vida de cada um aqui presente, de cada um que ouve lá fora e de cada um que também acompanha pela internet também. Pai celestial e Espírito Santo, fale conosco também na tua santa palavra, porque eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor sempre tem palavra de vida eterna para nos conceder. Esperamos e aguardamos o Senhor, que fale conosco, Senhor Jesus, fale conosco, Divino Espírito Santo, fale conosco, Deus Todo-Poderoso, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e eleva a Deus com as palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo 4, ele foi escrito com o propósito de ensinar que mesmo em meio à angústia e oposição, parecido com o Salmo 3, quem confia em Deus pode descansar em paz. O tema da mensagem é a paz de quem confia em Deus. O mundo não pode confiar em quem ele não ama, mas nós confiamos naquele que nós amamos, que é o Deus Todo-Poderoso. O Salmo 4 ele foi escrito por Davi aproximadamente no ano de 1010, entre 1010 a 970 a.C., no período da monarquia unida de Israel, um reino unido onde Israel estava junto, unido. Há três possibilidades no Salmo 4 do motivo de Davi ter escrito. O primeiro motivo, como muitos falam, pode ser uma sequência do Salmo 3, onde o Salmo 3, na perseguição de seu filho Absalão contra ele escreve o Salmo 3 no dia, e à noite, não sabendo qual dia foi, mas à noite escreve o Salmo 4 para poder elevar a sua angústia ao Senhor, a oposição de seu filho que estava contra ele, para que Deus viesse lhe acalmar, lhe tranquilizar, lhe dar paz e aliviar da sua angústia. A outra possibilidade que muitos falam é no período de perseguição por Saul, ali no 1 Samuel, do capítulo 19 ao 31, aonde também, na perseguição de Saul para com Davi, eles opõem a legitimidade do reinado de Davi. Saul não queria que Davi fosse rei.
Então, ali se opuseram contra ele também, e o Salmo 4 fala sobre oposição. Também a terceira possibilidade são os desafios gerais de um reinado. Oposição de crise financeira, crise de nações contra ele, crise ali territorial, crise social. Então, tudo isso inclui neste salmo. Há três possibilidades. Não vamos falar das três, vamos falar dos versículos em si, citando Cristo. Mas sabemos que este salmo, Davi ele estava também com muita angústia em seu coração. Ou seja, o homem segundo o coração de Deus mostra para nós que mesmo você servindo a Deus fielmente, com o coração entregue, você não está livre das angústias, você não está livre dos pesares, você não está livre de dores, mas sabemos que aquele que é fiel está conosco para nos fortalecer neste período. E ao nosso Deus, ele acompanhou Davi neste período de tribulação, nesse período de grande afronta em sua vida, com seu filho, com Saul, todos contra ele praticamente. Ele apenas ancorou a sua confiança e a sua coragem, a sua fé no único que poderia salvá-lo e libertá-lo daquele momento e dar força, que é o Deus Todo-Poderoso. Quatro elementos vemos aqui, três elementos vemos aqui, que pode ser prática no culto israelita. O primeiro, vocês lerem na Bíblia de vocês, aí no Salmo 4 em cima, em algumas Bíblias está assim: há um diretor de música com instrumentos de corda. Isto indica que o Salmo 4 pode ter sido escrito também para participar de uma adoração pública no templo israelita, onde eles, ao pegar o pergaminho com o Salmo 4, eles cantavam o Salmo 4 com instrumentos de cordas. O segundo ponto, que este salmo poderia e é usado no culto israelita, é a referência no verso 5, onde fala de sacrifício de justiça, indicando uma compreensão do culto que vai além de rituais, enfatizando a retidão moral, tema que era desenvolvido pelos profetas ali no templo. Terceiro ponto, que o Salmo 4 era usado no culto israelita. A possível função como oração vespertina sugere seu uso nos rituais diários do templo. Então o Salmo 4, diferente do 3, ele era usado no templo. Ele era cantado, entoado e orado no templo israelita, e até hoje possivelmente é ali para os judeus ortodoxos. Vamos agora então entrar no Salmo. Versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha retidão. Davi aqui no versículo 1, ele faz uma oração e mostra uma confiança no Deus que responde. Ele tem certeza que o Deus que ele serve o responderá a sua oração. Davi começa orando com fé. Olha, responde-me quando clamo, ó Deus da minha retidão. Ou seja, ó Deus da minha justiça, aquele que julga retamente e defende retamente. Davi fala para Deus: olha Deus, o Senhor é o Deus da minha justiça. Eles, os opositores, estão contra mim, estão levantando coisas contra a minha vida. Eu não consigo fazer justiça para provar o contrário, mas o Senhor é a minha justiça. Então Davi ele fala: ó Deus da minha retidão, ó Deus da minha justiça. Ele imprime em sua alma que o único que pode fazer justiça para ele em meio às calúnias é Deus. Então é uma oração com fé. E ele continua: na angústia dai-me alívio. Ele estava muito angustiado. Imagina seus familiares contra você, você não suportando ali o falatório toda hora contra a sua vida, e sendo que você não fez nada contra eles. É algo muito ruim. O próprio Jesus passou por isso no Getsemane, sofrendo de dores, porque o seu povo estava o rejeitando, já precipitadamente, não aceitando a sua palavra, não aceitando a sua presença. Mas aí Davi, ele imprime de novo na sua alma o seguinte: olha, na angústia, eu estou angustiado, você sabe, o Senhor é o único que pode me dar alívio. O Senhor é o único que pode me dar segurança. O Senhor é o único que pode acalmar a minha alma. O Senhor é o meu refrigério. O Senhor é a minha justiça. Aí ele continua: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele oprimiu Deus, falou: Deus, ouve a minha oração. Não. Quem somos nós para mandar no Criador? Primeiro ele fala: tem misericórdia de mim. Ou seja, sou falho, sou fraco, sou pecador.
sou miserável, Senhor. Então, por favor, misericórdia nesse sentido, por favor, Pai, ouve a minha oração. Porque eu sei que o Senhor é o único que pode tirar esta opressão do meu coração, porque o meu filho me persegue, Saul me perseguir, os próximos a mim também estão contra mim, e eu não tenho ninguém comigo, Deus. Então, nesta opressão que eu passo, por favor, olha o que eu já tenho feito pelo Senhor, olha, Senhor Deus, para dentro do meu coração, dentro da minha alma, e veja o quão fiel eu sou ao Senhor, e tenha misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Davi nos mostra que ele tinha certeza que Deus iria ouvi-lo, se ele se humilhasse e se quebrantasse perante os olhos do Senhor. As pessoas nos últimos dias, na grande parte, falam na igreja, até as neopentecostais principalmente, falam que a gente deve dar autoridade a Deus. Quem somos nós? Deus, faça isso porque eu estou ordenando. Quem somos nós para ordenar a Deus, prensar a Deus contra a parede, meu irmão? A gente vê Jesus prensando o Pai contra a parede. Não, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, esta ira. Davi, Senhor, tenha misericórdia de mim. Poderia muito bem, porque ele é segundo o coração de Deus. Oh Deus, ouve a minha oração, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai responder. Não, tenha misericórdia de mim primeiro, e ouve a minha oração. Essas coisas de ficar decretando, colocando o nosso eu na frente do querer de Deus, está errado, irmãos. Davi nos ensina que a confiança em Deus não pode fazer com que a gente sobreponha a vontade de Deus. Não. Nós confiamos que Ele faz? Sim. Nós confiamos que Ele resolve? Sim. Nós confiamos que Ele está conosco? Sim. Mas isso não nos dá direito de mandar em Deus, de ordenar a Deus fazer alguma coisa. Ele faz conforme a vontade soberana dEle. Somos filhos, e filho pede para o pai, não manda no pai. Servo pede ao seu senhor alguma coisa, não manda no seu senhor. Somos servos, somos filhos. Então nós temos que ter esta humildade perante Deus, para crer, confiar que Ele ouve. Então, quando estivermos angustiados, devemos lembrar das misericórdias passadas de Deus. A irmã Adriana até trouxe aqui São Memórias Passadas. Ou seja, toda vez que passamos por dificuldades, por afrontas, por perseguições, lembra de onde Deus te tirou, meu irmão. Lembra de tudo que Deus fez na sua vida. Lembra do alimento que Ele dá na sua mesa, da vestimento que Ele te concede, da família que Ele tem cuidado aí na sua casa. Lembra de todos os feitos de Deus, os mínimos detalhes que Ele tem feito na sua vida. Então não venha reclamar com Deus, venha agradecer-lhe, exaltar-lhe, bendizer o nome dEle. Em momentos de angústia, em momentos de aflições, não é momento de você se infiltrar lá na sua casa, que vai na coberta e choramingar, não. É momento de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem lhe feito. Davi sabia disso. Jesus, Ele foi para o Getsemane, na angústia, na opressão, na tristeza, clamou ao Senhor, confiando que o Pai o ouviria. O Pai o ouviu, o Pai o acalmou, o Pai tirou o medo que estava no seu coração. Jesus teve medo, pastor? Claro, estava nessa carne, meu irmão. Se ele chorou ao Pai em angústia, ele estava com medo de passar pela ira. Vai me dizer que a angústia não traz um certo medo em certas pessoas? Claro que traz. Pavor. Então Jesus, Ele mostra para nós também que Ele confiava no Pai, mas não mandava no Pai. Ele era Deus, Ele poderia muito bem fazer o que Ele quisesse. Pai, se possível for, eu estou sofrendo. Os meus discípulos me abandonaram no momento que eu mais precisei. Estou completando com a minha palavra, porque o Pedro, Tiago e João não vigiaram por Jesus no monte. Os meus discípulos me abandonaram, Pai. Ou seja, minha família me abandonou. Mas o Senhor não me abandona. Pai, eu posso passar por dores que eu estou aqui, sofrendo, estou até suando sangue, mas eu sei que se for da tua vontade eu passar por essa dor, o Senhor está comigo. E o Senhor me dará paz neste momento de dor. Jesus reclamou na dor? Você viu Jesus xingando horrores na dor? Não, Ele foi como cordeiro mudo ao matador. Por quê, pastor? Porque a paz do Pai estava nele. E o próprio Jesus, Ele falou: eu sou a paz, a minha paz eu dou a vocês. Então não existe dor ou angústia, meu irmão, que vai derrubar um cristão, não. Como eu disse, é normal ter angústia? É normal ter dores? Mas permanecer não é normal para cristão.
Cristão tem angústia, tem dor, mas na mesma hora clama ao Senhor, crendo que o Senhor o ouvirá e virá com a resposta para ele. Por misericórdia, graça e bondade do nosso Deus. Vamos lá, versículo 2. Ó poderosos, aqui se refere a reis, se refere às nações que estavam contra ele. Até quando convertereis a minha glória em vexame? Ou seja, até quando vão ficar debochando do meu reinado? Vão ficar falando mal do meu reinado? A glória que é o reinado de Davi, a posição de status de Davi. E também se refere a Cristo com palavra profética lá na frente, onde as nações vieram debochar do Rei dos Reis. Até quando amareis a futilidade e buscareis a mentira? Então, até quando vão ficar inventando coisas contra a minha pessoa, sendo que eu não fiz nada contra vocês? Verso 4. Irai-vos. Ou seja, vocês podem sim se irar contra mim, mas olha, cuidado, não deixe a ira dominar, não pequeis. Reflitam nisso na vossa cama, vocês que ouvem, e calai-vos, meditem no que eu falei. O Salmo, versículo 4, versículo 5, nos chama ao arrependimento, foi para o versículo 2 e 3, nos traz uma advertência aos homens de honra e confiança. Davi confronta os seus opositores, que zombavam dele e desprezavam de sua oposição. Mas ele lembra que Deus separa os fiéis para si e responde o seu clamor. Por quê? Verso 3. Sabei que o Senhor separou para si, você é meu, olha, aquele que é piedoso, aquele que anda no caminho do Senhor. Ele, Deus, o nosso Pai, não vai separar qualquer um para ficar debaixo de suas asas. Ele vai separar somente aquele que é piedoso, somente aquele que o serve, que o obedece. O Senhor vai ouvir somente a esse que ele separou para ele. Então, quando aquele que é piedoso, que obedece a palavra, clamar ao Senhor, diz Davi, o Senhor o ouvirá. É tão simples a palavra, as pessoas querem impor coisas na palavra. Não, pastor, eu estou indo na igreja. Não, pastor, eu sei orar. Não, pastor, eu estou lendo a Bíblia. Mas se você não obedece, meu irmão, é muito difícil Deus te ouvir. Está na palavra, não sou eu. Deus só vai ouvir aquele que obedece a palavra e anda segundo os estatutos do Senhor. É andar em retidão, é ser piedoso, ser justo. E o Senhor ouvirá quando clamar a Ele. Olha só. Então, lá em Isaías 53, o 3 ao 4, diz que Jesus ele seria desprezado pelos homens. Jesus ele sofreria calúnia. Ninguém conseguiria olhar para Jesus, de tão desfigurado estaria o rosto de Jesus, por tanta esbofeteada, tanto soco que ele tomou ali no castigo, antes do Calvário. Ele foi desprezado, foi humilhado, foi rejeitado. Mas tem um detalhe: foi rejeitado pelos homens, foi judiado pelos homens, mas ele foi escolhido pelo Pai. Ele foi amado pelo Pai. Você e eu somos rejeitados neste mundo por servirmos a Jesus. Verdade, papai. Professamos o Evangelho, falamos de Cristo e o pessoal cospe na nossa cara se bobear. Mas Deus fala para nós: ei, vocês são meus escolhidos. Eu amo vocês. O mundo pode rejeitar vocês, mas vocês que carregam a minha palavra, o meu tesouro, vocês são meus escolhidos. E o importa é o que eu penso e falo de vocês, o que eles falam, não ligue, não ouça. Porque o que a minha palavra fala que vocês são meus escolhidos, são meus amados. Coloquem isso em seu coração, para que nenhuma afronta do inimigo que vem usar contra a sua vida, de palavras que venham tentar te derrubar, não venham te derrubar. Vocês venham estar firmes na minha palavra, porque vocês são um povo que eu adquiri com o meu sangue na cruz do Calvário. São sacerdócio real nesta terra. É através de vocês que as pessoas lá fora são ouvidas por mim, porque vocês intercedem por elas como sacerdotes. E eu perdoo, porque vocês elevam essa oração até mim. Então, vocês são meus escolhidos e eu amo vocês. Não liguem para o que o mundo vai dizer de vocês. Não liguem para a afronta da sua família. Não liguem para a afronta no seu trabalho. Não se importe com nada disso. O que importa para você é que eu te amo e eu te escolhi e pronto, acabou.
tentar dizer o contrário várias e várias vezes, como tentou com Davi. Mas eu te escolhi, eu te amei primeiro. Diz o nosso Jesus para nós. Olha só, desde tempos, quando Jesus subiu, foi arrebatado, foi assunto ao céu, as pessoas, elas tentam destruir o Evangelho do Senhor. Pode ver que lá naqueles países que são comunistas, que são opressivos, as pessoas que vão levar a palavra de Cristo, uma palavrinha sequer, são perseguidas, são caluniadas, são expostas em público para vergonha pública. Mas eles sabem de uma coisa: o meu Pai me escolheu para estar aqui, e em nome dele eu carrego essas marcas para honrá-lo e glorificá-lo, porque ele vai me honrar lá no céu. Aleluia, papai. Esse é o entendimento de nós como servos e filhos de Deus. Se sofremos nessa terra calúnias, é por amor ao nome do Senhor. Então se alegre nisto, se regozije nas calúnias. Diz Pedro, quando sofreu chibatadas e saiu lá da prisão: nós nos gloriamos por sofrer por amor ao nome do Senhor. Ficaram tristes? Jamais. Ali estavam as costas ardendo fogo por causa do chicote. Mas em cada ardida ali, oh glória, Senhor, o Senhor é maravilhoso, é pelo Senhor, é para o Senhor me ama, o Senhor me escolheu. A cada calúnia que sofremos, a cada afronta que sofremos, é glorificar o nome do Senhor. E ser como Davi no verso 1: o Senhor Deus é a minha retidão, é a minha justiça. Verso 4 e verso 5: irai-vos, vamos repetir de novo, e não pequeis. Reflitam nisso na vossa cama e calai-vos, oferecei sacrifícios justos e confiai no Senhor. Davi aqui, ele faz um chamado ao arrependimento e à fé prática. O arrependimento é no versículo 4: vocês estão se irando contra mim sem eu ter feito nada. Meu filho tem se irado contra mim, Saul se irou contra mim, meus próximos se iraram contra mim. Olha, mas tomem cuidado, não pequem. Reflitam nisso na cama de vocês. Vocês podem ficar nervosos comigo. A raiva não tem como você dominar na hora. Mas o que você vai fazer após a raiva, após a ira, aí você tem que dominar. Que foi o que Deus falou para Caim: ô Caim, pecado está batendo na porta aí, Caim. Você está com inveja do seu irmão, né? Você está nervoso. Caim, cuidado, pecado está batendo na porta. Ou seja, irou, mas não peque. Então Davi, ele faz um alerta de arrependimento ao povo que estava caluniando. Aí no versículo 5 ele traz uma chamada de fé. Vocês têm que oferecer sacrifícios justos e confiar no Senhor, para que Ele ouça o arrependimento de vocês. O sacrifício na época era o quê? Levar animais para sacrificar, levantar o incenso e Deus perdoar. Hoje, pela misericórdia, graça do nosso Deus, o Pai enviou um cordeiro, o único sacrifício para aniquilar todos os outros materiais. Que é quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus foi feito sacrifício de justiça com a sua própria vida. Então agora o que nós oferecemos, pastor, quando Davi fala oferecer sacrifícios justos para arrependimento? Nós oferecemos obediência. Nós oferecemos nossa voz para o louvar em todo o tempo. Nós oferecemos nossos joelhos dobrados para o clamar, o exaltar em todo o tempo. Nós oferecemos nosso ato de justiça, de bondade, conforme a palavra, em todo o tempo. Este é o nosso sacrifício justo hoje, em adoração ao Senhor, para que, com o coração quebrantado, confiemos que Ele vai nos ouvir, Ele vai nos dar a resposta no tempo certo. Sacrifício justo hoje é isso. Não você chegar com um cordeiro aqui na igreja, um pombinha, ô pastor, sacrifica aí para ele ser perdoado. Não, hoje não é isso. Nosso pecado já foi sacrificado, já foi tudo na cruz do Calvário. O nosso Jesus fez isso por nós. Só que agora, o nosso sacrifício de arrependimento é um coração quebrantado. Senhor, eu pequei mesmo, eu fiz isso, mas eu não quero mais pecar, me ajuda. Rasga o verbo com Deus, rasga a sua alma. Não esconda pecados do Senhor, porque Ele vê tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Davi sabia disso. Davi, quando perdeu o filho, quando ele vai até adulterou também, ele tinha mania de rasgar as vestes, tacar cinzas na cabeça, em arrependimento ao Senhor, sacrifício em arrependimento pelo pecado que cometeu.
Então ele fala para o povo que estava caluniando: vocês estão cirando e estão pecando. Toma cuidado, reflita na sua cama ao deitar, se calem, meditem, e depois que meditarem, vocês conhecem a palavra. Vai lá oferecer sacrifício, se arrepender dos seus pecados, enquanto ainda é tempo, e confia que Deus vai responder e vai perdoar vocês. Eita, glória a Deus. Versículo 4 e 5, Davi fala sobre isso. Então, qual que é o aprendizado para nós? No versículo 4, é aprender a canalizar a ira. Você vai ter raiva. Vou falar uma contra ele ali que vai irritar ele. Não, na hora irrita. Não tem como evitar a ira, não. Você vai se irritar ele. Mas e o que você vai fazer depois? Aí que tá. Você vai respirar, canalizar a ira. Papai, me ajuda, Espírito Santo. Vai canalizar a ira com sabedoria. Nós, como os filhos de Deus, não devemos explodir a nossa ira para as pessoas. Nós somos diferentes do mundo. O mundo, quando está irado, principalmente num acidente de trânsito, o cara sai do carro, o outro sai e já sai gritando um com o outro. Seu culpado! Até leva um facão, leva arma para poder matar o outro. Misericórdia, isso é ira e pecando. Nós, como cristãos, é controlar a ira. Espírito Santo, eu estou precisando sou eu agora, mais ainda, meu. Porque se eu deixar a ira me dominar, eu vou bater naquela pessoa. É ou não é? Né, Paulo? Está rindo? Mas é verdade. Se nós deixarmos a ira nos dominar, o pecado toma conta. O pecado da raiva, da ira, o pecado ali da dissensão, da confusão, toma conta. Aí você mancha a sua alma de pecado e mancha o seu próximo também de pecado. Aí se Jesus vem naquele momento, rapaz, eu não vou condenar que você não vai ser salvo, mas é perigoso você não ser salvo por conta disso. Nós temos que tomar cuidado com a ira que nós temos no dia a dia. Davi então ele fala: vocês podem se irar, é normal, é natural, mas vocês não podem pecar. Controlem a ira com sabedoria de quem? Do Espírito Santo, porque o domínio próprio, a mansidão, a temperança vem somente do Espírito Santo. E aí ele fala: olha, assim que vocês fizerem isso, vocês têm que oferecer sacrifício. Ou seja, nós temos que obedecer, temos que seguir a Cristo com toda a nossa força, entendimento, coração e alma, para que com fé cremos que com a nossa atitude perante a Ele, Ele vai nos ouvir, vai nos atender no seu tempo, e as coisas vão se resolver em nome de Jesus. Davi nos ensina isso em seu momento de angústia e de perseguição. Verso 6 e verso 7. Muitos perguntam: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Puseste no meu coração mais alegria. Olha, no verso 1 ele estava falando da angústia. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles, aqueles que estão atacando ele, no tempo em que se multiplicam o seu trigo e o seu vinho. Vamos entender isso. Aqui Davi ele contrasta a alegria mundana com a satisfação verdadeira que vem de quem? De coisas materiais? Não, vem de Deus. Davi mostra algo interessante que hoje em dia se perdeu. As pessoas não buscam a presença de Deus como foco na sua vida, para alegria na sua vida. Eu vou buscar riquezas porque a riqueza vai me trazer alegria. Eu vou buscar carro porque é o meu sonho, e quando eu conquistá-lo, isso vai me dar alegria. São prazeres momentâneos. Eu vou conquistar a minha casa, não é errado não, irmão, conquista, mas a alegria não pode estar presa nisso não. Vou conquistar a minha casa porque é a minha maior alegria. Aí vem uma tempestade, leva o carro, leva a casa, cadê a sua alegria? Aí vem alguém que rouba a sua riqueza, cadê a sua alegria? O inimigo não pode roubar a presença de Deus na nossa vida. Então a nossa alegria tem que ser Cristo. Davi entendeu isso. Olha, vocês estão multiplicando aí a sua riqueza, porque eu estou fugindo do meu reinado, vocês estão me perseguindo. Vocês estão multiplicando a sua riqueza, mas olha, o meu Deus me pôs uma alegria. Eu não dependo dessa riqueza que eu tenho, que vocês têm não. Podem enriquecer à vontade, porque a minha alegria se baseia não em momentos, mas na presença do eterno Deus. As pessoas hoje vivem de momentos, meu irmão. Eu vou na igreja, chega lá, se alegra, vai para casa e fica triste. Vai no trabalho, chega uma mensagem lá,
tortuosa, vai abater, mas prefere ficar abatido do que ter a presença de Deus como a sua alegria. Busca riquezas, busca momentos, mas não busca a verdadeira alegria que vem da presença de Deus. Diz a palavra do Senhor que um do fruto do Espírito, uma característica, uma qualidade do fruto do Espírito Santo é o quê? Alegria, paz. Está faltando o povo de Deus buscar isso. Hoje em dia, na maioria das igrejas, pode olhar aí afora, está tudo buscando coisas materiais, irmãos. Aí se perde isso, cadê a sua alegria, meu querido? Cadê? A gente vê muita gente que conquista algo e quando perde se desespera, fica arrancando o cabelo, entra em depressão, porque perdeu aquilo que era a sua maior alegria. E Deus jogou no canto? Esqueceu da presença dele? Esqueceu que a presença dele é a única coisa que basta na nossa vida, acima de todas as coisas? Porque Deus diz: amai a Deus acima de todas as coisas. Não abaixo, acima. Acima de tudo que é terreno, ame ao seu Deus. Entenda, irmãos e irmãs, que Davi nos traz aqui que a maior alegria que nós temos em qualquer momento ou circunstância da vida não é depender daquilo que ganhamos, daquilo que conquistamos ou daquilo que vivemos. É somente da presença do eterno soberano Deus através do Espírito Santo. Essa é a alegria que nós almejamos e queremos e temos em nós. Entenda isso. E quando você não entender que a alegria vem somente do Espírito Santo, você vai viver de momentos passageiros. Aí conquista, aí vai ser uma montanha russa. Eu conquisto uma riqueza aqui, perdi. Estava lá em cima a alegria. Falei embaixo. Conquistei minha casinha. Opa, fiquei ali, fiz churrascão. Aí perdeu a casa. Alegria, falei embaixo. Está vivendo de momentos. A nossa alegria tem que se basear somente no Espírito Santo de Deus. A presença dele é tudo que nós temos que ter. Davi, lá no Salmo 51, eu amo essa passagem, quando ele fala que eu, Senhor, não afaste de mim a tua presença. Ele entendeu o recado. Oh Deus, não afaste de mim a tua presença, nem a presença daquele que me traz alegria, do teu Santo Espírito. Porque o que me concede sabedoria, o que me concede riqueza nessa terra, o que me concede tudo que eu tenho aqui é o Espírito Santo, é o Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Davi entendeu o recado. E hoje as pessoas não entendem. Estão idolatrando muito Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, das riquezas, dos bens materiais, da terra. Irmão, Deus pode prosperar, mas não deixa a prosperidade de ser a sua alegria, não. A sua alegria tem que se basear somente em Deus. Somente na presença do Espírito Santo. Porque se algum dia Deus te fizer prova como fez com Jó, aí eu quero ver você serve a Deus realmente. Porque aonde vai estar a sua alegria se perder tudo na sua vida? Jó perdeu tudo. Ele ficou angustiado, a palavra está bem clara lá. Ele foi lá para o canto lá do monte lá e foi chorar com Deus. Mas Deus mostrou para ele na conversa ali, ele tete a tete com Jó. Ô Jó, por que você está assim, filho? Eu criei tudo isso. Eu fiz o maior monstro marinho que é o Leviatã. Eu fiz o Bermonte. Eu fiz as aves do céu. Eu fiz o universo. Eu fiz Saturno. Eu fiz tudo isso aí que você vê, João. Quem você acha que é, João, para reclamar da sua situação, meu filho? Você não confia no que eu sou para você, não? Cadê você querendo a minha presença na sua vida, João? É, Senhor. Bendito seja o Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o teu santo nome. Jó entendeu o recado depois que Deus falou com ele, que a presença dele era tudo o que ele precisava. Não era filhos, não era mulher, não era casa, era a presença de Deus. O que ele nos concede é benefício, misericórdia e bondade dele. Amém? Glória a Deus. Aí vem no versículo 6, vamos voltar aqui anterior, falei do 7. Muitos perguntam: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, isso aqui é lindo. Faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Ou seja, ó Deus, que as trevas não venham obscurecer as nossas trevas carnais. Não venham obscurecer a luz do teu rosto sobre nós. E quem que é o nosso maior bem? Quem que é a nossa maior luz? É Jesus Cristo.
Nós, por nós mesmos, não temos essa luz própria, como muitos coaches falam. Você é brilhante, você é estrela, você não é nada sem Deus. Nós brilhamos e reluzimos aquele a quem adoramos, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso bem maior. E Davi fala: olha, ó Senhor, faz a luz do teu rosto, não a minha luz que eu não tenho, brilhar sobre nós, para que vejam quão grande é o Senhor em nossa vida. A sua família, no seu trabalho, as pessoas têm que ver a glória de Deus sobre a sua vida. E como vai ver, pastor? É ver você sorridente? Em certo momento sim, né? Quando estiver com dor. Estou brincando, irmãos. Mas é vocês permanecerem fiéis na palavra do Senhor. Falando que, olha, eu estou passando por isso mesmo. Tá? Você está vendo passar por isso tudo aqui? Estou passando por isso sim. Mas o meu Deus é fiel, Ele está comigo. A paz dele está comigo. Ele é a minha maior alegria. Ah, mas você está passando por tanta coisa ruim. Cadê o seu Deus? Não, meu Deus está comigo. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Mostra o brilho do Senhor na sua atitude para com quem te calunia. O brilho de Deus tem que resplandecer na sua vida, como Davi buscava que o brilho do Senhor resplandecesse na vida dele. Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver a vereda da vida. Aqui é Salmo de Davi. Na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Davi deixa bem claro que na presença de Deus terá alegria e bastante alegria, e com delícias perpétuas, ou seja, com prazeres que não se acabam. É na presença e não fora. É na presença e não fora. Davi deixa bem claro que através do Senhor, com o Senhor, no Senhor, nós temos alegria à vontade, paz à vontade e riquezas espirituais, até terreno se Ele quiser, à vontade. Mas é nele, fora dele não temos. Verdade, papai. É nele, é em Jesus, nosso Senhor. Verso 8 para finalizarmos, do capítulo 4. Em paz me deitarei e dormirei, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Davi começa o verso 1, na sua oração, chorando com Deus, sentindo angústia, mas olha que lindo, no momento que vai dissertando com Deus, vai falando com Deus, no final, antes de deitar, como eu falei, era noturno quando ele escreveu, antes dele dormir, ele declara calmamente: em paz, ó papai. Eu estava angustiado, mas conversando com o Senhor, a tua paz me acalmou. Em paz eu vou me deitar e vou dormir. Pode estar me perseguindo, pode estar me caluniando, pode estar fazendo arranha-céus contra mim, Senhor. Eu estou nem aí mais, eu estou descansando no Senhor. Porque o Senhor é o quê? A minha paz. E o Senhor me faz viver, habitar em segurança. Muitos buscam segurança em coisas terrenas, que protegem no momento, mas e depois, quando aquilo lhe perecer? A nossa segurança, Davi também entendeu. Eu não dependo dos meus exércitos para me proteger. Eu não dependo dos meus soldados para me proteger. Eu não dependo de muralhas para me defender. Eu dependo do Senhor, Pai. O Senhor é a minha segurança, e no Senhor eu habito seguro. Então, em momentos de tribulação, nós temos que ter a certeza seguinte, que o nosso Deus está conosco, que o Senhor, que é a nossa paz, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, que nós não compreendemos pela nossa mente humana, mas nós sentimos no espírito e na alma. É uma paz que você fala assim, o irmão olha para você: ué rapaz, você não está com a cabeça quente? Não, eu estou, mas eu estou sentindo meu espírito tão calmo. A carne está atribulada, mas o espírito está sereno como uma pomba. Porque a paz do Senhor está na sua vida. Imagina Davi levantando no dia seguinte, um dos seus soldados olhando para ele: ô rei, rapaz, você estava chorando ontem, eu vi você chorando lá no seu quartinho lá e tal. Você está sorrindo, está cantando agora? É, rapaz, o meu papai me acalmou, meu papai me deu paz, meu papai me deu alegria. É isso, irmão. É confiança em Deus. Crer que Ele ouve a oração de um justo, de um piedoso, de um servo e serva que realmente o adora em espírito e em verdade. No Salmo, então, 4, para finalizar, concluindo, Davi aponta para Jesus
Como eu falei, ele fala dele e algumas partes ele aponta para Jesus. Por quê, pastor? Porque quem é o verdadeiro escolhido por Deus, Filho amado, é Jesus. Desprezado pelos homens, Jesus foi, mas foi exaltado pelo Pai. Nós, enquanto estamos vivendo aqui, somos humilhados, não somos? Somos caluniados. Mas há uma glória que nos espera. Lá no céu, quando nós alcançarmos essa gloriosa e majestosa mansões, quando encontrarmos com Jesus nos ares, e Jesus nos levar até o Pai, diz lá na palavra que ele vai nos apresentar ao Pai e aos anjos. Olha, o Pai, eles perseveraram até o fim. Eles são os teus filhos, ó Pai. São teus escolhidos, ó Pai. Então eles sofreram por amor ao teu nome. Então agora, Pai, eles me honraram lá na terra, chorando, com dores, tristezas. Mas aqui agora, o Senhor vai honrá-los, Pai. E eu também. Os anjos também vão honrá-los. Porque eles conseguiram a coroa que o Senhor reservou, a coroa da vida. Aí o Pai vai olhar para nós assim, com certeza, todos os anjos, imagina todo aquele coral cantando junto, a gente entrando no reino celestial. Nós, desprezados na terra, no céu, honrados pelo próprio Deus. Oh glória! Não ligue para o que os homens façam contra você. Então, Cristo, no verso 5, é o nosso sacrifício de justiça. Nós sacrificamos no sentido de obediência. E Jesus foi o maior sacrifício de justiça do Pai para nós, para nos remir, nos restaurar, nos libertar do pecado. No verso 7, Jesus é o que é a nossa verdadeira alegria. Não encontramos alegria eterna ou perpétua em nenhuma outra coisa nessa terra, em nada. Tudo desta terra é vaidade de Salomão, é passageiro. Mas Cristo é eterno. Então a alegria nossa verdadeira não deve estar presa em momentos, e nem em coisas materiais, mas sim em Jesus Cristo, no Espírito Santo, em nosso Deus. No verso 8, Davi fala de paz, e a nossa paz de Jesus é Ele. Não existe outro que vai dar essa paz. Não é bebida, não é droga, não é prostituição, nada disso vai te dar paz. Quem te dá paz eterna, verdadeira, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Na angústia, no versículo 1, Davi nos ensina: ore e relembre aquilo que Deus fez sobre a sua vida, o cuidado dele para com você, para comigo. Relembre: Senhor, o Senhor fez isso por mim. Então não tem por que eu estar angustiado, porque o mesmo Deus que fez aquilo antes comigo vai fazer e continuar fazendo comigo. Eu tenho fé, Senhor, na sua palavra. O Senhor é um Deus que não mudou e não muda. O Senhor é um Deus fiel, um Deus que permanece fiel às suas promessas. E se o Senhor tem promessa para comigo, eu creio que até na angústia há um propósito do Senhor na minha vida. E vai se cumprir, segundo a tua vontade e misericórdia. No versículo 3 aprendemos que não devemos buscar a honra dos homens. Diz a palavra: maldito o homem que confia no homem. Então nós temos que aplicar a nossa confiança e esperança de receber alguma coisa em Deus. Se a gente faz algo para alguém, não devemos esperar nada da pessoa de volta. Não, vou fazer por amor e pronto, acabou. Não precisa esperar alguma coisa da pessoa, porque você pode se frustrar se esperar alguma coisa. E aí o inimigo vai e lança uma setinha, você começa a ter mágoa da pessoa, ter raiva da pessoa. É perigoso isso aí. Então não devemos buscar honra de ninguém, somente de Deus. Ele vai te honrar. No céu, com certeza, está garantido. Mas aqui na terra, no tempo dele, tenho certeza que vai honrar você também e a mim também. Em nome de Jesus. Reflita, versículo 4 e 5, reflita antes de agir. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, não deixe as circunstâncias serem maior do que o Deus que você serve. Às vezes nós passamos por tantas tribulações difíceis de suportar, que nós deixamos as nossas emoções aflorar e sobrepor o nosso Deus, o Espírito que está em nós. Aí a gente age pelas emoções, e aí vem o diabo e pá, derruba você e a quem você atacou. Aí nós aprendemos aqui no Salmo 4 o quê? Reflita antes de qualquer ação sua, porque você representa Cristo nessa terra.
Você é embaixador de Deus nessa terra. Como embaixador, você tem que viver como tal. Não ser como o mundo age, mas agir na contramão do mundo. Viva como alguém separado por Deus. No versículo 4 ao 5 é isso. Viva com fé, viva com justiça, viva em obediência. No versículo 7, Davi fala em confiar que a presença de Deus é melhor que qualquer coisa nesta terra. Busque mais a presença de Deus. Deus sente falta de quando a gente busca Ele todos os dias. Na casa, no trabalho, na caminhada. Não é você se dobrar o joelho em todo momento, não, irmão. É falar com Ele em pensamentos. Sempre converse com o Eterno. Faça com que seu corpo preguine a presença do Senhor. É só o Senhor, Pai, que eu preciso, nada mais. Posso perder tudo, mas a sua presença eu não posso. Porque sem ela eu não vivo, Pai. É esse o nosso pensamento. No verso 8, descanse mesmo em meio ao caos. Porque somente no Senhor Jesus encontramos abrigo e porto seguro. Não é no seu lar, não é no seu trabalho, não é no seu carro quando você sai ali com a cabeça quente, se fecha ali. Não. Você encontra seguro é somente em Jesus. A sua paz para a sua cabeça atormentada, diz a palavra, é somente em Jesus. O Salmo 4 nos convida a confiar plenamente em Deus. Mesmo quando tudo parece incerto em nossa vida, não podemos perder a confiança no Eterno. Em Davi vemos o esboço de um homem de fé que colocou a sua fé plenamente no Senhor, não importando as circunstâncias, mas em Cristo vemos a plenitude de uma confiança, obediência e de paz que Deus nos oferece. Então você e eu podemos repousar seguro hoje, amanhã, depois, porque Jesus já enfrentou a maior tempestade de todas na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, se Ele enfrentou a maior tempestade, a maior afronta, a maior calúnia, de que temeremos? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E as palmas exaltamos ao nome do nosso Deus. Aleluia.